Bem-vindos! Antes da gente mergulhar no assunto de hoje, que é super importante, já vou pedir aquela força. Deixe seu like, siga o nosso canal e compartilhe nas suas redes sociais. Ajuda demais. Bom, vamos lá. Quando se trata de cobrar IOF no financiamento, o que vale? A data da assinatura do contrato ou o dia em que o dinheiro realmente cai na conta? Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, botou um ponto final nessa discussão e é isso que a gente vai desvendar agora. Pensa só comigo numa situação bem comum. Uma empresa consegue um baita financiamento com uma regra tributária ótima, tipo o imposto zero. Contrato assinado, tá tudo lindo, só que o dinheiro vai ser liberado em parcelas e antes de tudo ser pago, o governo vai lá e muda a lei. E aí? A regra antiga, a do contrato, continua valendo? Ou a regra nova já pega todo mundo? É exatamente esse o X da questão que a gente vai fundo hoje. Para a gente entender essa história toda, a gente parte de um caso real que teve um impacto gigantesco. Ele envolve uma empresa, um contrato de financiamento milionário com o BNDES e uma promessa de imposto zero que, de repente, ficou em risco. Olha, para entender o rolo todo, a gente precisa olhar a linha do tempo. Tudo começa em março de 2015. Uma empresa assina um contrato com o BNDES e a regra era clara, alíquota zero de IOF. Maravilha! Com essa segurança, a empresa começa a obra do seu complexo industrial. Mas aí, em agosto do mesmo ano, vem a reviravolta. Um novo decreto do governo simplesmente acaba com esse benefício. E o resultado? A empresa começa a receber umas cobranças de imposto totalmente inesperadas. Imagina o susto. E para o lado da empresa, a coisa parecia super segura, né? A lei que valia na data da assinatura garantia a isenção. E isso não era só um detalhe, era a base de todo o planejamento financeiro do projeto. A expectativa, claro, era que a isenção valesse para o financiamento inteiro, do começo ao fim. Pois é, mas aí veio a surpresa fiscal. Bem no meio da execução do contrato, o cenário vira de cabeça para baixo. O governo muda a regra do jogo e aquilo que era certo e previsível vira uma baita dor de cabeça e bem cara. Para ser exato, no dia 31 de agosto de 2015, o decreto 8.511 foi lá e, pá, revogou o benefício. A partir daquele momento, qualquer nova parcela do financiamento que fosse liberada não teria mais a alíquota zero. Na prática, o custo do empréstimo subiu da noite para o dia. O resultado, claro, foi um choque para a empresa. De uma hora para outra, um imposto que nem existia quando o contrato foi assinado começou a ser cobrado. A grande pergunta era, mas isso pode? É legal fazer isso? E foi aí que a briga jurídica começou de verdade. A discussão toda se resumia a uma pergunta bem técnica, mas com impacto financeiro enorme. Qual é o fato gerador do IOF, ou seja, qual é o momento exato, o gatilho, que faz o imposto nascer? E como a gente vê aqui, os argumentos eram totalmente opostos. De um lado, a empresa defendendo, opa, vale o que está no contrato, é uma questão de segurança jurídica, de previsibilidade. Do outro lado, a Fazenda Nacional rebatendo, calma lá, o imposto não é sobre a promessa de dinheiro, é sobre a entrega do dinheiro. O que importa é quando o dinheiro ficou disponível para usar. Então a gente chega na pergunta de $1 milhão. O que prevalece? A segurança daquilo que foi combinado no papel ou a lei que está valendo no dia em que o dinheiro cai na conta? A resposta para isso define quem paga a conta no final. Aliás, se essa análise detalhada está sendo útil, que tal compartilhar com os amigos ou nas suas redes sociais? Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e trazer mais conteúdo assim. Depois de muita briga, o caso foi parar lá em cima, na sua instância final, no Superior Tribunal de Justiça. E foi o STJ que bateu o martelo, criando um entendimento que vale até hoje para casos como esse. E a decisão do STJ foi, assim, cristalina e a favor da Fazenda. O tribunal definiu que o fato gerador do IOF, ou seja, o momento que realmente importa para a cobrança do imposto, é a liberação do dinheiro e não a data em que o contrato foi assinado. E o mais legal é que essa decisão não foi tirada da cartola, sabe? A chave para entender o porquê da decisão está na própria lei que define o que é o fato gerador do IOF. A lei diz que o imposto acontece na entrega efetiva do valor ou quando ele é colocado à disposição de quem pediu. É o texto da lei. A base legal para isso é super sólida. A gente tem, primeiro, o artigo 63 do Código Tributário Nacional, que já fala em entrega efetiva. E para não deixar nenhuma dúvida em contratos parcelados, o Decreto 6.306 de 2007 é ainda mais específico. O imposto ocorre na liberação de cada uma das parcelas. Ou seja, a decisão do STJ só aplicou o que já estava inscrito. Resumindo a história toda, e como dizem os grandes nomes do direito tributário, tipo a Regina Helena Costa, o que define a cobrança do IOF é a disponibilidade.
O imposto é sobre o crédito. E o crédito só existe de verdade quando o dinheiro está ali, na mão, à disposição de quem pegou o empréstimo. Simples assim. Isso leva a gente para aquele princípio clássico do direito, tempus rege tactum, que significa que o tempo rege o ato. Nesse caso, o ato que pode ser taxado não é assinar o contrato, mas sim cada liberação de dinheiro. Então a lei que vale é que está em vigor no dia em que cada parcela é liberada. Por isso que não teve aplicação retroativa da lei, porque a nova regra só valeu para as liberações que aconteceram depois que ela entrou em vigor. Beleza? Agora vamos para a parte que muito interessa, principalmente para quem está na batalha dos concursos públicos. Como isso cai na prova? Vamos lá, primeira pergunta, tipo de prova mesmo. Qual é o momento do fato gerador do IOF num empréstimo que é liberado em parcelas? Pense em tudo que a gente conversou até agora. A resposta certa, como a gente já viu, é sempre essa, no momento em que cada parcela é liberada. Grava isso, não é a data da assinatura. Para o IOF, o que importa é o dinheiro na mão, quando ele é entregue ou fica disponível. Isso já puxa uma segunda pergunta clássica de prova, inspirada pela rapidez com que a regra mudou nesse caso. O IOF precisa respeitar o princípio da anterioridade, aquela regra que normalmente impede o governo de aumentar imposto para valer imediatamente? E a resposta é um sonoro não. O IOF é uma das exceções mais famosas a essa regra. Ele é um imposto extrafiscal, ou seja, o objetivo principal dele não é só arrecadar, mas sim regular a economia, como controlar o crédito, por exemplo. Por isso, o governo pode, via decreto, alterar as alíquotas para valer imediatamente. Foi exatamente isso que permitiu aquela mudança rápida que a gente viu no caso. Então, se for para guardar uma única coisa de tudo isso, que seja o seguinte: para o IOF o que importa é o dinheiro na mão, e não a assinatura no papel. A liberação do recurso é o que aciona a cobrança do imposto. E essa decisão toda sobre o IOF faz a gente pensar, né? Em que outras operações do dia a dia uma mudança na lei no meio do caminho poderia causar um impacto financeiro tão grande e inesperado. Fica aí a reflexão. E chegamos ao fim, muito obrigado pela companhia. Para ter mais análises detalhadas como esta, não deixe de seguir o DireitoCast no Spotify. E olha, deixar o like aqui é muito, mas muito importante mesmo para a gente. E se preferir conteúdo em vídeo, você pode encontrar o DireitoCast no YouTube ou no TikTok. Um abraço e até a próxima.